Bom, Rogério lembrou do Brasil de Palmares, Canudos, Malê, né? E o pessoal que estava nos acompanhando deve ter se questionado assim: o que é que isso tem a ver com anarquismo, né? Para quem conhece um pouco melhor, né? Diz assim, mas não ouvi, talvez alguém possa ter se perguntado, nunca ouvi falar na história, né, de que tivesse anarquistas, né, nessas revoltas populares, né, de escravos, né, de camponeses, né, mas a questão é que foram revoltas de fato populares, né, ou seja, não lideradas, né, não conduzidas por grupos supostamente iluminados, né, como o Rogério lembrou, né, que é um dos princípios anarquistas, né, a rejeição a essa ideia de que possa haver grupos, né, elites, né, que tenham, né, maior competência e capacidade para indicar às classes populares, aos trabalhadores, os caminhos que eles devem tomar, né, e que também tinha todo o conteúdo cultural dos chamados modos de vida tradicionais, né? Porque, enfim, eram grupos que vinham, né, africanos, né, até mesmo os camponeses, né, do Brasil à época, né, grupos que vinham com essa raiz, né, cultural, né, no caso dos camponeses, né, as influências indígenas, né, como nós já comentamos em outras lives anteriores sobre saúde, né, toda a medicina popular, né, que a gente tem no Brasil é grandemente influenciada, né, pela cultura indígena, né, por isso o Rogério propõe chamar, inclusive, medicina indígena, né, então tem todas essas raízes de influência na história, né, das classes populares no Brasil, essa proximidade, esse contato próximo, né, com os indígenas também, e dos grupos humanos oriundos da África, né, das suas sociedades originárias, que são sociedades comunitárias, né, sociedades onde o modo de vida são marcadamente conduzido, as formas de organização são mais próximas disso que se chama formas de horizontalizadas, né, comunitárias mesmo, né. Então tem características, né, do que se propõe, né, dentro do pensamento anarquista, né. Por isso que o Rogério lembrou, né, também, ao meu ver, né, dessas revoltas, né, e também como os marcos de início das revoltas populares no Brasil, né, contra essa sociedade, né, patriarcal, né, opressora, né, e capitalista, né. E aí, Rogério lembrou também do forte caráter anticlericalismo, né, do anarquismo, né, e aí eu gostaria só de fazer uma ressalva, né, de que anticlericalismo é diferente não significa necessariamente um anti-espiritualismo, né, significa um combate às formas institucionalizadas e hierarquizadas de vida religiosa, né? No caso, as formas clericais, né? Onde existe esse grupo dominante, né? Dentro da instituição, que são os cleros, né? Mas existem as vertentes que adotam, né, também perspectivas espiritualistas dentro do campo do pensamento anarquista, né? Rogério lembrou também das experiências de educação anti-hierárquica, né, que foram inúmeras, né, não só na Europa, como no Brasil, Estados Unidos, né, escolas e até universidades, né, organizadas pelos trabalhadores, né, que praticavam as chamadas pedagogias libertárias, né, pedagogias não diretivas, como se costuma dizer dentro dos estudos de pedagogia hoje, né, organizadas, né, por esses sindicatos anarquistas, né, de trabalhadores, né, como eu já falei, inclusive a nível de estudos que podia se considerar estudos, como se diz hoje, estudos superiores, né, estudos de
de aprofundamentos em ciências, né? Ou verdadeiras universidades populares, né? Não só escolas de crianças, mas universidades também, né? E aí, para fechar, né? Eu acho que o mais importante, talvez, assim, ao meu ver, pelo menos nesse momento, né? Dessa linha de exposição do Rogério, é a gente reforçar, lembrar, né? Para quem já sabe, né? E informar para quem ainda não sabe, que existe toda essa longa história de luta, né? E de conquistas, né? Promovida pelas organizações, né? De inspiração anarquista, né? Não só anarquistas, mas inspiradas pelos anarquistas também, né? De lutas e de conquistas, em que sentido? No sentido da promoção de uma sociedade, de fato, né? Verdadeiramente, vou usar o termo de novo, a gente não gosta muito, né? Que é do campo anarquista, que tem uma vinculação muito forte, né? Uma procedência, como gosta de dizer Rogério, né? Muito forte, né? Do campo burguês, né? Mas o termo democracias, né? Como o Rogério lembrou numa live anterior, né? Para entender por que a gente não gosta muito, basta lembrar que isso tem uma procedência lá da Grécia Antiga, né? Onde, e que de fato, realmente, até hoje, nunca existiu, né? Uma sociedade verdadeiramente controlada pelas classes populares, né? Que constituem, de fato, em todas as sociedades vigentes hoje, né? A não ser nas sociedades tradicionais, exceto nas sociedades tradicionais, né? Mas nas sociedades modernas, modernas, constituem, de fato, a grande massa, né? Das populações, né? Dessas sociedades, né? As classes populares, os de baixo, como dizem os zapatistas, né? Das hierarquias, né? Tanto econômicas quanto políticas, que no final das contas se entrelaçam e compõem uma hierarquização só, né? De fato, nunca existiu, né, uma sociedade no Ocidente, desde a Grécia Antiga, a própria Grécia, berço, né, berço dessa ideia da democracia, era uma sociedade elitista, né? A Grécia Antiga, né? Onde só quem tinha o poder de tomar decisão eram os homens, né? Patrícios, né? Os de família nobres, né? As mulheres eram excluídas, os estrangeiros, né? E as classes populares, né? E até hoje é assim, nas ditas democracias, né? Há a ilusão de que, porque o povo vota, né? A ilusão do sufrágio universal, né? É o povo que escolhe, né? Primeiro, assim, né? Os anarquistas contrapõem, né? Desde sempre, a ideia de que, para quem conhece a história, para além da história, né? Que eu chamo de autorizada, né? Dos livros, né? Do sistema escolar, né? Sabe que eleições, via de regra, sempre foram farsa, né? Ainda mais agora, né? Eu diria assim, enfim, com meios que são difíceis de deixar rastro, né? Quando você deixava muitos rastros, já era, né? E tem inúmeros casos na história, né? De processos fraudados, né? De forma generalizada, né? No mundo todo, né? E depois que o dito princípio da representatividade é outra mistificação, né? É outro engodo, né? Porque, assim, dá-se um cheque em branco, né? Para os ditos representantes fazerem o que eles entenderem, né? Então, onde é que está aí, de fato, o poder, né? Ou a possibilidade, né? Do povo mesmo, das classes populares, conduzirem os processos, né, de tomada de decisão sobre a sua vida coletiva, né? Não existe, né? Da perspectiva anarquista e, de fato, né, na realidade, né? Então, não à toa, né, que todos esses
esses momentos de revolta, né, que são inúmeros, né, como nós vimos aqui, né, ao longo da história do Ocidente e do Oriente também, né, é bom lembrar, né, também existe movimento anarquista no Oriente e também já houve, né, processos de revoltas anarquistas também na China, né, no Japão, né, com repressões, para variar, também muito cruéis, né, penas de morte, né, para militantes, né, ainda mais em sistemas totalitários como é o da China, que é outro ponto aí altamente questionável, né, da nossa perspectiva anarquista, né, com relação à esquerda, né, que é um tipo de sistema que a esquerda enaltece, né, mas só para lembrar que também os anarquistas estão, né, mobilizando, né, e movimentando, digamos assim, os processos de impulsionamento disso que eu estou chamando aqui de, né, de uma democratização, né, da vida social, né, tanto no Ocidente como no Oriente, né, de uma maior, de fato, um termo que nós gostamos mais, né, é o termo autogestão, né, de uma autogestão de fato da vida social, né, desde meados, né, do século XIX, né, há autores que afirmam que até desde a antiguidade, né, Rogério, porque, por exemplo, né, autores que afirmam, autores aqui, eu estou falando, obviamente, de autores que estudam o pensamento anarquista, né, que afirmam que pode-se dizer, inclusive, também que, por exemplo, o próprio taoísmo, né, a perspectiva taoísta da China antiga, é uma perspectiva que traz elementos que são pertinentes às propostas anarquistas. Do mesmo modo que essas revoltas, né, populares no Brasil, que o Rogério começou citando, como Palmares, Canudos, né, traz elementos, né, devido às suas raízes de vida comunitária, né, que são pertinentes às propostas anarquistas, né, também no taoísmo, né, tem um determinado momento no Tao Te Ching, né, o livro sagrado, entre aspas, né, sagrado, né, o livro de referência lá dos taoístas, né, tem um determinado momento em que o Lao Tse, né, o autor do livro, ele diz assim, o melhor governo é aquele que não governa. Então, assim, pô, que coisa mais anarquista do que essa, né? Ou seja, uma rejeição completa, né, a ideia de um grupo que se torna elite inevitavelmente, mesmo que originalmente venha das classes populares, né? Mas quando chega no ápice da estrutura, né, hierárquica do poder, já não faz mais parte dos de baixo, como dizem os zapatistas, né? Já está em outro lugar social. Para lembrar de novo um termo aí muito na moda hoje, a história do lugar de fala, né? Já está em outro lugar de fala, não está mais no lugar das classes populares, está no lugar das classes dominantes, né? Então, o Lao Tse rejeita também essa ideia de que quem está fora, vou usar de novo o termo, mesmo sendo extemporâneo, né, mesmo não tendo a ver com a época, né, não são as palavras do Lao Tse, obviamente, né, mas quem está fora do lugar de fala das classes populares não tem o direito, não deveria ter a possibilidade de falar em nome, né, e das classes populares e de orientar, ou seja, isso deveria desaparecer, né, bem anarquista, né, de fato, né, o taoísmo, né? Então, assim, todos esses momentos de revoltas e de experimentações de vida autogestionária, né? Em grande escala, né? Inclusive, com milhões de pessoas envolvidas e demonstrando o seu funcionamento efetivo, né? Ou seja, que na prática é viável, né? Não é por acaso que tudo isso é omitido da história. Para mim, como eu ia dizendo, eu acho que essa talvez seja o grande ponto, né, para lembrarmos e destacarmos, né, que perpassa toda a fala de Rogério, né, que tanto esquerda quanto direita, né, tem conduzido esse processo de apagamento dessa memória da história, né?
Por que é que quando os governos de esquerda estão no poder, né, quando eles têm... A direita a gente nem fala porque é de se esperar, né? Mas e a esquerda? Por que quando está no poder, quando eles têm o poder de formatar os livros didáticos, né, escolares, né, através do Ministério da Educação, né, por que eles não incluem, né, essa história, que é uma história, obviamente, importantíssima, né, não só para as classes trabalhadoras, mas para toda a humanidade, eu diria, né? E aí alguém, né, vocês devem estar se perguntando, até mesmo para as elites, né? Até mesmo as elites têm se inspirado nos anarquistas, como eu citei, né, no início, da reapropriação e ressignificação que se fez das ideias de Proudhon para construir a União Europeia, né? Então é um campo de pensamento e de práticas altamente profícuo, altamente produtivo, tem sido desde o início, altamente criativo, né? Altamente criador, né? Altamente inspirador, né? Só que aponta na teoria e demonstra na prática que é perfeitamente possível e necessário que os seres humanos, né, se reorganizem de forma social, econômica, coletiva, enfim, né, se reorganizem de uma maneira, né, de fato, muito mais igualitária, né, muito mais equitativa, né, para usar um termo melhor, né, do que igualitário, porque o próprio anarquismo defende que as pessoas não são iguais. Um dos princípios do pensamento anarquista é exatamente, né, a valorização da individualidade, da particularidade, das singularidades de cada um, o que é diferente, por exemplo, né, no campo marxista, que tende a se aproximar da sociedade numa visão mais, como o Rogério lembrou também, e da esquerda em geral, né, mais homogeneizadora, mais generalista, né, do homem genérico, né, colocando meio que em segundo plano as singularidades, as particularidades, né, e aí não interessa, né, para esses grupos que defendem esses projetos de organização social hierarquizados, né, que toda essa história seja resgatada e seja lembrada, né? E cabe a nós, né, que nos vinculamos a esse projeto, né, que nos dedicamos à promoção desse projeto, né, social e de promoção, digamos assim, da humanidade para uma condição emancipada, né? Emancipada de tutelas, né? De tutelas de grupos governamentais, né? De elites econômicas, né? Nós que nos filiamos a esse projeto, somos nós que precisamos fazer esse resgate, né, como estamos fazendo aqui, né, e não contemporizarmos, né, ou seja, não cedermos, né, a ideia de que isso aí não é possível agora, então vamos apoiar, né, o que está aí posto, né, que parece ser mais avançado, né, no sentido de promoção né, de possibilidade de promoção de migalhas, eu diria, né, de melhorias, pequenas melhoriazinhas aqui e ali que só servem como uma panela de pressão para aliviar um pouco a pressão que o sistema faz sobre todos nós de baixo, né, e com isso o sistema aí se perpetuando, né, porque a pressão vai sendo aliviada. No caso, obviamente eu estou falando do campo da esquerda, né, que tem sido a grande ilusão, né, mais do que o campo da direita. Também existem anarquistas que se iludem com a direita, né, ditos anarquistas, né, mas o que tem funcionado como o maior canto de sereia, né, para os anarquistas tem sido o campo da esquerda, muito movidos por esse tipo de raciocínio, né, isso não é viável agora, não existe hoje, então vamos, né, dar suporte ao que existe aí, que parece ser um pouco mais próximo, né? Outra falácia, né? Porque a gente sabe que um caminho de 1000 léguas começa com o primeiro passo, então se não der o primeiro passo, né, o processo não se inicia, né? E também porque a gente sabe que, como a história tem demonstrado, né, tanto esquerda quanto direita
tem atuado sempre como, na hora H, né, quando a coisa se toma corpo, né, se engrossa mesmo, no caso, né, as organizações e mobilizações anarquistas, não só a direita como a esquerda têm atuado como verdadeiras forças contra-revolucionárias. É isso. Se alguém que está nos acompanhando tiver questões, né? Tem umas 3 questões aqui, ó. Damião Júnior, Manu, Sim. ele pergunta: em que ano os sindicatos no Brasil deixaram de representar os trabalhadores? Ó, posso comentar isso aqui, Vantir? Sim, sim, tranquilo, claro. Damião, nos anos 30, eu já falei um pouco dos anos 30, né? Aí houve o Estado Novo, quando voltou depois do final da Segunda Guerra, então começou ali um período de fascistização dos sindicatos, né? Atrelar os sindicatos ao Ministério do Trabalho. Os jornais anarquistas registram a resistência forte entre os anarquistas, né? Mais setores expressivos aí do mundo do trabalho que setores começaram a aderir. Então, como eu disse anteriormente, foi uma investida forte, conjugada, de intelectuais marxistas, católicos e liberais, nacionalistas, para conseguir arrancar ou penetrar nos setores populares. Junto a essa ação de cooptação, houve a violência brutal que fez desaparecer muitos trabalhadores. Né? Aí findou, né? Sendo aí dos anos 30 para os 40, basicamente no 40, né, que você termina o sindicato livre, né, e começa esse sindicato que a gente tem até hoje. Tem outra, Damião faz outra questão, Latier. Sim. O pouco que sei é que os sindicatos passaram a ser, é uma mesma questão, eu que não li, né? Sim. Assim, o braço do poder e não representarem mais os trabalhadores. Isso foi com bastante violência nesse processo. É isso? É isso. Cooptação, a diferença de Getúlio Vargas, seu ideólogo, seu assistente, foi que além eles incrementaram a ação que antes era só violenta com uma cooptação, né? Uma sedução. Então houve, né, por parte do Estado e por parte daqueles braços do marxismo, né, trotskistas, o Partido Comunista, né, uma sedução do mundo do trabalho para incrementar a luta burguesa, né, que é para ocupar cadeiras no parlamento. Foi aí. E Leal Multinegócios 8:10 entrou, né, e disse: boa noite, não peguei o início, mas vi sobre as ações anarquistas no Brasil. Na Paraíba, quais os coletivos ou ações anarquistas no final do século XIX ou início do século XX tivemos? Ó, Léo, assim, o que há de documentos disponíveis, sobretudo na imprensa, mas os arquivos públicos, né, sobretudo, relativo ao movimento operário e anarquista do momento, é uma coisa imensa. Imensa. Eu tenho feito pesquisa muito mais em torno da imprensa Rio-São Paulo, né, Sul, Sudeste e Sul. Sobre a Paraíba, né, eu sei que tem documentação, tem jornais, mas assim, eu não pesquisei, mas tem, né, tem algumas, por exemplo, tem notícias na plebe de uma liga pró-Estado laico em João Pessoa, nos anos 30. Aqui no interior da Paraíba, em Campina Grande, Alagoa Nova, que é próxima a Campina, tinha um Arlindo Colasso, que chegou a ser prefeito em Alagoa Nova, e ele colaborava mandando notícias daqui para a Lanterna, para a Plebe, e fazia desenhos também.
Mas seria eu sei que tem notícia, pronto, aquilo que eles chamam de o norte, né? Paraíba do Norte, era a Paraíba, né? Mas seria interessante ver alguma coisa a se pesquisar melhor sobre isso. Tem alguns registros, né? Um jornal de Recife chamado Tribuna do Povo, Tribuna Popular, dirigido por Antônio Bernardo Canelas, 1919, 1920, que tem registros nele de movimentos grevistas na região de Santa Rita, Ibiri, nas usinas. Então, o que eu diria seria isso, Leal. É um campo a se pesquisar e procurar conhecer melhor, né? Porque o que nós temos, em termos de documentos disponíveis, é uma imensidão. Agora, trabalho de pesquisas ainda não. Não conheço muitos registros, além desse que eu falei, né? O que dá para intuir que tem havido também alguma coisa nessa direção. É isso. Bom, Vantier. Sim, mais alguém gostaria dos espectadores, como chamam na linguagem, né, do mundo digital? Mais alguém gostaria de... Nós só temos 5 aqui, né? Sim. Leal respondeu aí, né? Valeu. Valeu, Léo. É isso. Qual é a próxima live? A gente já podia fazer, né? Já indicar. Sim. A próxima live é sobre fascismos no plural, né? Por que fascismos no plural, né? Porque, como eu falei também... Aí fica contigo, né? Foi contigo que ficou? O formato que pensamos para a próxima live, quem nos acompanha desde o início deve ter percebido, nós mudamos um pouco o formato nessa live, né? Nós estamos fazendo essas mudanças de formatos. Da próxima live será um outro formato, que será de círculo ácrata, né? O nome que estamos dando, que é semelhante ao formato daqueles programas de entrevista em mesa redonda, né? O mais conhecido deles é o da TV Cultura, o Roda Viva, onde nós teremos eu e Rogério, não para fazermos uma explanação inicial, né, mas para ficarmos disponíveis para outros que deverão estar conosco no estúdio também, né, outros integrantes do projeto, né, da Rede Comunitarista Acra, da RECA e daqui também, né, do Coletivo Anarca, e também, obviamente, para quem, né, estiver nos acompanhando de casa. Então, será sobre o tema fascismos, com S no final, no plural, né, exatamente para desconstruir essa ideia de que só existe um fascismo e só a direita tem expressões fascistas, né? Na verdade, existem fascismos vários, e também na esquerda. Ok. Acho que, né, se não tivermos mais nenhuma participação, né, dos nossos espectadores aí, poderemos pensar em fechando. Isso, né? Isso. Assim, isso é uma conversa que poderia se estender, se desdobrar, né? Uhum. Por exemplo, falar sobre o vocabulário anarquista, que inclui revolta, rebelião, revolução, indisciplina, destruição, junto com construção, articulação, sociabilidade, libertária, pensar o vocabulário. É um tema que pode desdobrar em vários outros, mas assim, a ideia também é que a gente venha, converse um pouco, não estenda muito, né, e deixe a porta aberta, sinalizada para o que vem pela frente. Né? Então, já caminho assim as minhas despedidas e boa noite a quem tenha ficado. Avante, Isaac, Damião, aí,
Karina, a todo mundo. Novamente, agradecimento e boa noite. E a quem vier assistir, né? Que o vídeo fica no YouTube, né? Sim. Fica lá. Quem vier aí assistir, pode também ir colocando lá as questões. A gente vai de vez em quando olhando, né? E se tiver comentários, perguntas, a gente responde. Né? Vamos nessa medida, né? Uhum. Mas isso aqui, um abraço. Era isso mesmo. Ok, Rogério. Isaac, se você quiser também, eu sei que você disse que está extremamente cansado hoje, mas se você quiser acrescentar algo, né? Isaac disse que passa, né? Por hoje. Ok. Então, assim, de minha parte, eu gostaria só de... Tá bom. Ok, Isaac, tranquilo. Eu gostaria só de fazer um arremate dizendo o seguinte. Né? Pessoal, de modo geral, contra-argumenta, né, com relação à possibilidade de uma organização social horizontalizada, né, a ideia de que as pessoas não estão preparadas para isso, né? E como foi possível, então, em todos esses processos que nós resgatamos aqui? Foi possível porque as classes populares filiadas aos movimentos anarquistas e os trabalhadores filiados aos sindicatos anarquistas começaram a praticar a autogestão desde no seu momento presente, não esperando um grande momento, né, da grande revolução, né, que acabou acontecendo em vários casos, né, mas eles não esperaram por isso, eles começaram a aprender a praticar a forma de organização horizontalizada desde o seu momento presente, nas suas organizações, né, nas suas organizações de trabalhadores, nas suas organizações de educadores, né? Enfim, nas organizações várias, né, diversas, horizontalizadas, autogeridas, né? E é isso que os anarquistas sempre disseram, né, desde o início, né, que liberdade só se aprende praticando liberdade, né? Liberdade não se aprende em quadro negro, né? Liberdade, autonomia, né? Então é preciso começar a praticar, né, essa vida em liberdade, em autonomia, em equitatividade, né? Desde já, para que seja possível, né? Se não um grande processo revolucionário, como vários que aconteceram, de fato, na história, né? Mas, ao menos, ao menos não é um termo muito adequado, porque é muito, já, né? Um processo de o que eu chamo de inseminação da cultura, né? Que é o que o Rogério também destaca sempre na fala dele, né? Vários dos grandes avanços culturais que nós tivemos no Ocidente, né, no sentido de tornar as sociedades mais humanas, né, entre aspas, né, tornar as sociedades humanas, né, é até uma tautologia, né, mas assim, tornar as sociedades humanas, né, de fato mais inclusivas, né, como se gosta de dizer hoje. Vários desses grandes avanços na cultura foram desencadeados pelos anarquistas, né? Então, isso não é pouco, né? Como, por exemplo, as próprias práticas educativas, né, no meio pedagógico, né, não diretivas, tal, né, foram muito impulsionadas pelos educadores anarquistas, né? Então, é dessa maneira que se faz, né, a construção, né, dessa possibilidade de um rearranjo, né, maior da sociedade, né, e que se torna viável porque as pessoas, que esse rearranjo se torna funcional, né, se torna possível de funcionar bem, né, porque se as pessoas não se reeducarem pela prática, né, nessa forma de organização, né, aí é que não teremos nenhuma esperança mesmo de que isso venha a acontecer, né? Mais uma vez, é uma ressalva, né, que eu faço aqui, direcionada para aqueles que deixam
um pouco em segundo plano, que se dizem anarquistas, e deixam um pouco em segundo plano né, a promoção, né, do pensamento e da prática anarquista para apoiar, dar suporte, isso especialmente num momento como esse de polarização, né, isso tem acontecido muito, né, as pessoas entram no desespero, tem que apoiar a esquerda, né, porque, né, os que são mais afinados com essas ideias, né, mais humanistas, entre aspas, né, digamos assim, né, estão deixando de investir a energia necessária para a construção, né, da verdadeira revolução, né, humanizadora da nossa sociedade. Pois ficamos por aqui, né? Agradeço mais uma vez, Rogério, nunca é demais agradecer a sua competente e qualificada colaboração sempre conosco, né? Agradeço ao Isaac, né, pelo suporte aí na técnica, né? Agradeço ao Damião, né, mais uma vez, né, pelo a colaboração aí, né, com as organizações do canal, né? Aqueles que já nos deram apoio, né, desde o início do projeto também, né? Paula, a Karina, o Léo, né, mais uma vez fez o cartaz, que é integrante da RECA, né, que fez o nosso cartaz dessa vez, né? São muitas pessoas, né? O Vitor, né, também já esteve aqui nos dando um suporte na técnica, a Eduarda, né? São muitas pessoas e que bom, né, que nós temos muitas pessoas, né, somando, né, nessa construção. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam também, né? Uma boa noite a todas e todos. Boa noite. Até a nossa próxima live. Até. Boa semana a todos.